sucesso. Eu vou te dar 3 dicas bíblicas para você ter sucesso. Então a gente define sucesso como um resultado positivo em algum empreendimento, em algum negócio. Agora, se a gente for ampliar isso para o nosso meio cristão, sucesso é o resultado positivo em qualquer empreendimento seu. Se você está bem na sua família, com harmonia, igual nós estamos vendo o Michel com a família dele, ele tem sucesso. Se você está bem na sua profissão, se os seus clientes, se o seu patrão está gostando, nossa, você trabalha bem, você está tendo sucesso. Se você está bem financeiramente, se você está tendo resultado positivo financeiramente, você está tendo sucesso. Então, o que é sucesso? Sucesso é um resultado positivo em todas as áreas da nossa vida. E o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia vai nos falar sobre isso? Nós temos 3 pontos fundamentais para que a gente tenha sucesso biblicamente. Primeiro é fé. Primeiro ponto é fé. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Todo mundo conhece esse versículo, é um versículo famoso, mas é um versículo que me levou a outras reflexões que eu achei muito interessante, né? Esse versículo diz o seguinte, Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então a gente tem que ter fé para agradar a Deus. Por quê? E que tipo de fé que é essa? É aquela fé assim, Deus te abençoe. É aquela fé assim, vai com Deus. Será que é essa fé que Deus espera da gente? Então a primeira coisa, o primeiro motivo que a gente tem que ter fé está explicado, e que agrada o coração de Deus, está explicado no livro de Efésios. Olha lá o livro de Efésios, o capítulo 2, o versículo 8, que você vai entender. Por que a fé agrada a Deus? Por que a gente viver uma vida de fé agrada a Deus? E, não fugindo do nosso tema, por que uma vida de fé nos traz sucesso? Nos traz o quê? Resultados positivos em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia diz em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A Bíblia nos deixa muito claro que Deus não satisfaz na morte do ímpio. Antes, Ele quer que todos se salvem. E a gente é salvo pela fé, né? Aqui parece que a gente é salvo pela graça, não. A graça vem depois que você tem fé. O que é graça? É um dom imerecido de Deus. Deus não nos consome, Deus não fica vendo o nosso pecado, porque existe a graça, que foi instituída por Jesus. Hoje nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo desse favor imerecido de Deus, que é a graça. Então, quando nós temos fé, né, e nos convertemos, aí nós estamos sob a graça. Porque se você for entender direito, tem umas coisas que a gente entende um pouco errado. A gente acha, todos nós aqui que já fomos um dia tocados em um culto e chegamos na hora porque a gente não aceita Jesus. Não, Jesus já nos aceitou desde o ano da fundação do mundo. A gente só confirma o chamado dele. Então, quando a gente vai na frente, quando tem um apelo, a gente vai na frente, a gente não vai para aceitar Jesus. Quem somos nós para aceitar Jesus? Ele já nos aceitou antes da fundação do mundo. Então, a gente vai confirmar o chamado. Então, você só confirma o chamado depois que você é selado pelo Espírito. Se você não é selado pelo Espírito, você vai achar que levantar numa igreja cheia e aceitar o apelo é mico. E eu vou te provar isso biblicamente no próprio livro de Efésios. O capítulo 1, versículo 13, diz o quê? Capítulo 1, versículo 13 diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Então, quando você crê no evangelho, você é selado. Imediatamente. Você está lá, se você é ímpio, o pastor está pregando, aí você creu naquela pregação, você foi selado. Aí você vê motivo, aí você vê razão, aí você vê motivação para ir lá e confirmar o chamado de Jesus. Então, quando você anda pelo corredor de uma igreja para ir até ali o pastor e publicamente confirmar o chamado de Jesus, você já está selado pelo Espírito Santo de Deus. Porque você creu no Evangelho. Você não vai assumir uma coisa que você não creu. Eu não crio no Evangelho. Esse pastor aí está falando, para mim é bobagem. Então você não vai lá confirmar o chamado de Jesus. Agora, se você foi lá confirmar o chamado de Jesus, é porque você creu. Então, você já foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você vai lá confirmar o chamado de Jesus, é porque você
já está cheio do Espírito Santo de Deus. É engraçado isso, né? Porque a tradição religiosa diz que não. Você vai cheio do Espírito Santo de Deus, depois que você converte, depois que você é batizado, também. Ok. Mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não confirma o chamado de Jesus. Então, por que a fé agrada a Deus? E por que a fé é um dos motivos do nosso sucesso? Porque é o motivo da nossa salvação. E Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos se salvem. Né? Mas indo naquele velho, cansado versículo, para quem me segue há muito tempo, que eu amo, e é quase que eu posso dizer a razão da minha vida, que é João 14,12. João 14,12 diz o quê? Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Então Jesus estava indo embora e falou para os discípulos dele o seguinte: se você crê em mim, meu amigo, você vai andar sobre as águas, você vai curar enfermos, você vai ressuscitar mortos, você vai multiplicar o pão, você vai multiplicar peixe, mas ele tem que crer. Então isso é fé. Ok? Aí me levou numa outra passagem muito interessante, que você vai lá em Mateus, capítulo 13. Lá em Mateus, capítulo 13, uma coisa que eu achei interessantíssimo. Mateus, capítulo 13, o versículo 58 diz o seguinte. Vou contextualizar isso aqui. Jesus estava fazendo o quê? Foi na terra dele. Aí chegou lá na terra dele e achou que ia fazer milagres como ele fazia em todos os lugares que ele ia, né? Só que chegou lá, deu zebra. Os caras olharam para Jesus e falaram: mas esse não é o filho de José? Esse não é o filho de Maria? Os irmãos dele não estão aqui entre nós? Ué, esse cara vai fazer milagre? Não acredito nesse cara, não. Isso acontece com a gente também, né? Seu vizinho fala: mas você é crente? Você é crente? Mas você virou pastor? Você é pastor? Isso acontece com a gente, direto. Né? E por causa disso, olha o que diz o versículo 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Galera, a incredulidade barra os milagres. Depois que Jesus foi embora, nós fomos comissionados a fazer milagres. Ninguém prega isso. Nós não nascemos de novo para ficar sentado em banco de igreja falando aleluia, glória a Deus, só não. Só, porque isso faz parte da nossa vida. Nós não nascemos só para isso, não. Nós nascemos para estar na rua, curando enfermo. Vou te falar uma coisa. Sabe essas pessoas muito ricas, que às vezes tem até aeroporto dentro de casa, tem helicóptero. Você sabe que você mantém um helicóptero no hangar do aeroporto do Carlos Prates, você paga 8 mil por mês? Aí você chega para essa pessoa, que dentro da concepção ímpia dela, ela é feliz. Aí você chega lá todo bem intencionado, com a Bíbliazinha de braço: meu irmão, eu posso pregar para você, porque sem Jesus você não é feliz. O cara vai olhar para sua cara e falar: quê? Como é que é? Porque dentro da concepção dele, dentro da concepção do mundo, ele tem tudo para ser feliz. Tem uma mulher bonita, tem grana pra caramba, vai para onde ele quer, compra o que ele quer. Dentro da concepção mundana, ele é feliz. Aí você chega lá: não, você não é feliz sem Jesus? Mas se você chegar lá, o filho dele tiver com câncer, você impor a mão sobre o filho dele, ele ser curado, ele vai te dar o livro. E eu vou te provar isso. Eu vou te provar biblicamente que a gente tem que entender que nós somos milagreiros, porque através dos milagres nós também trazemos pessoas para Jesus. Às vezes a gente prega, a pessoa converte. Às vezes a gente fala, a pessoa converte. Às vezes a pessoa olha o seu estilo de vida e fala: pô, cara, você é tão diferente, você é tão íntegro, sua família é tão equilibrada, você é tão próximo, o que é que você tem? Aí você fala: tem Jesus. E ele converte. Mas às vezes tem corações duros que vão se converter com milagres. E olha só o que e eu vou te provar isso biblicamente em João. Olha só, João capítulo 6. João capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 1 e 2 que dizem o seguinte: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguiu-o numerosa multidão, por quê? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Aqui não falou que a multidão seguia ele porque ele pregava. Aqui não falou que a multidão seguia ele pelo poder da palavra. Não. A multidão, nesse momento, seguiu Jesus porque ele era um milagreiro.
E você é um milagreiro. Eu sou um milagreiro. Sabe o que impede a gente de ser milagreiro? O que está entre as nossas duas orelhas, que chama cérebro, que está impregnado com a programação mundana. De que eu não posso, que eu não consigo. E por que a fé agrada a Deus? Se você se torna um milagreiro, você vai curar enfermos, né? Não é isso? Então abra sua Bíblia em Atos, capítulo 10, o versículo 38. Atos, capítulo 10, o versículo 38. Eu vou mostrar para você o tanto que Deus fica feliz quando você assume a sua condição de milagreiro e começa a fazer milagres por aí, curando enfermos. Porque a palavra de Deus, em Atos, capítulo 10, versículo 38, diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Doença é opressão maligna. Ele curava os oprimidos do diabo. A doença é uma opressão maligna. Cada vez que a gente impõe a mão sobre o enfermo e ele é curado, é um ponto, é uma vitória do reino de Deus. Alegra o coração de Deus. Mas a gente não tem que ser milagreiro só para o outro, não. A gente tem que ser milagreiro para nós, para a nossa vida. É muito triste. Como outro dia eu via no Facebook, filmar escondido, um pastor dando na cara da mulher dele. Eu acabei de atender um casal ali em cima, por videochamada, né, como aconselhamento pastoral, o casal querendo separar. Por quê? Aí nós fomos conversando, falei, ué, vocês esqueceram de Deus na vida de vocês? Eu falei para eles assim, o diabo vai ficar muito feliz quando vocês separarem, porque todos os vizinhos vão falar lá, são crentes e separaram, quer dizer que Deus vai nada, né? Porque a Bíblia fala que o que Deus une, o homem não separa. Deus não é amor. Então, se o amor une, o homem não separa. Então, assim, a gente tem que começar a fazer milagre na nossa vida. Então, vamos orar para esse casamento ser equilibrado. Vamos orar para que a gente tenha dinheiro. Gente, Deus quer que a gente tenha dinheiro. Deus quer que a gente seja próspero. Quem sustenta o reino de Deus? É anjo? Não. Quem sustenta o reino de Deus? É empresário falido? Não. São pessoas prósperas. E a Bíblia o tempo todo nos dá exemplo de pessoas prósperas. A partir de Abraão. Abraão tinha tanto dinheiro, tanta posse, que ele teve que se desvencilhar de Ló. Aí depois você vem com Isaac, que em plena crise estava plantando e se tornando um homem rico. Aí você vem com Jacó, que era um cara que foi usurpado, Labão fez tudo para passar a perna em Jacó, mas ele sai da terra de Labão rico. Ah, mas Jesus era pobre. Quem disse, meu amigo? Quem aqui tem tesoureiro? Levanta a mão. Jesus tinha um tesoureiro. Quem tem tesoureiro é pobre. Quem tem tesoureiro é quem precisa de alguém para lidar com as finanças dele, porque ele tem muito dinheiro. A túnica que Jesus usava, que era uma túnica de linho sem costura, ela é o preço de um terno Armani hoje. E Jesus era pobre? Não era. Alguém já viu na Bíblia Jesus passando dificuldade, fome? Não, porque ele fazia milagre. Quando cobraram o imposto dele, ele falava, vai lá e pega na boca do peixe. Está lá o valor do imposto. Ele não preocupava com o dinheiro. Ele podia trazer à existência aquilo que não existia, porque ele era um milagreiro. Então, enfia isso na cabeça. Porque tem uma coisa muito maligna no meio cristão, que é essa. Nós não precisamos ser pobres, não. A sua graça me basta. Deixa de ser bobo. Deixa de ser bobo. Deixa de ser bobo. Se hoje, presta bem atenção no que eu estou falando, se hoje você anda a pé, tudo bem. Se hoje você tem um Fiat 147, tudo bem. Mas se você seguir as dicas que eu estou te dando, em pouco tempo você não está andando a pé, em pouco tempo você não vai ter mais um Fiat 147, porque você vai ser representante de Deus aqui na Terra. E quem representa Deus aqui na Terra não é apenas rico espiritualmente, é rico também materialmente. Amém? Essa é a primeira dica que eu estou te dando. Ok? Para você ter sucesso, para que você tenha resultado positivo em todas as áreas da sua vida. Qual que é a fé? E a segunda dica? Vamos passar para a segunda? Ok. Vamos passar para a segunda dica. Então nós já vimos que nós precisamos ter fé. Agora eu vou te falar uma coisa. Por que eu
Vou te falar uma coisa muito legal. Quando eu oro para as pessoas e elas não são curadas, você está vendo o que eu posso fazer por elas. Quando eu oro por uma pessoa e ela é curada, você está vendo o que Deus faz por elas através de mim. E por que eu conheço pastores em Belo Horizonte, nos Estados Unidos, na Alemanha, quando Reinhard Bonk, falecido em janeiro do ano passado, se não me engano, que o cara tem um vídeo dele no YouTube, só buscar. O cara estava morto há 3 dias, foi no culto dele e ressuscitou. Por que ele consegue fazer isso e eu não consigo? Aí eu vou começar a falar assim, Deus me dá fé. Está errado, isso não é bíblico. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. E nós vamos ler o versículo 3. Diz o seguinte, presta bem atenção nisso. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Todos nós temos uma medida de fé. Todos nós temos a mesma medida de fé. Aí eu vou te falar assim, aí você pode perguntar para mim assim, mas não, eu não consigo ressuscitar morto, eu não ando sobre as águas, eu não consigo nem impor a mão sobre os enfermos e serem curados. Vou te dar um exemplo, muita gente já usa esse exemplo no meio evangélico. Todos nós temos músculos. Mas por que os músculos do Schwarzenegger são mais fortes do que o meu? Porque ele praticou fisiculturismo. Ele desenvolveu os mesmos músculos que eu tenho. O Michel é todo fortinho. Por que ele é todo fortinho? Porque ele desenvolveu os músculos que ele tem. Não foi de graça. Ele não ficou lá assim, Deus me dá músculo, me dá... Não. Ele saiu, andou, matriculou na academia, foi lá, tantas vezes por semana, tantas vezes por dia, ele dedica um tempo à academia para que os músculos cresçam. Então todo mundo tem fé. Ok? Então vamos entender uma coisa. Vai em Romanos 10, 17. Eu quero tornar a minha fé Schwarzenegger. Eu quero tornar... Qual que é o segredo para mim tornar a minha fé Schwarzenegger? O segredo é o seguinte. É um segredo até muito simples. Assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Em outras traduções diz, assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esses homens que eu citei aqui, né? O mais famoso que eu citei foi o Reinhard Bonk, são caras que vivem pela palavra. Então, a segunda dica para você ter sucesso em todas as áreas da sua vida é colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Não ser como aquela mulher que tinha um talher milionário na casa dela, de prata, polido, vindo diretamente da realeza inglesa. Então ela chamou o pastor para jantar na casa dela no Natal. Depois ela sentiu falta de uma faca. O marido, você pegou a faca? Não. Empregada, você pegou a faca? Não. Ô meninada, vocês esconderam a faca da mamãe? Não. Então foi aquele pastor safado. Pastor safado, rapaz. Levou minha faca embora. Não tem problema, não. E ela remoeu isso o ano todo. O ano todo ela remoeu isso. Remoeu isso na cabeça. No fim do ano, Natal de novo, agora eu chamo o pastor aqui em casa de novo, para jantar comigo. Chamou o pastor, no meio da janta ela chega para o pastor e fala, pastor, ano passado esse talher aqui maravilhoso que eu ganhei da realeza inglesa, sumiu uma faca. Será que por engano ela não caiu na sua pasta, o senhor levou ela embora? Não, eu coloquei ela dentro da sua Bíblia. Assim você vai ter fé, meu amigo? Aquela pessoa que abre a Bíblia só no domingo, aquela pessoa que abre a Bíblia só em reunião de oração, aquela pessoa que só abre a Bíblia quando tem que abrir, não, você não vai. Não vai. Então você desenvolve fé ouvindo a palavra. E outra coisa, quando nós decoramos que o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral, nós ficamos caladinhos pensando para decorar isso? Não, nós falamos em voz alta. Nós falamos várias vezes, o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral, o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral, a queda da Bastilha foi em 1830 e aconteceu assim, assim, assim na França. A gente decora tudo para fazer prova de história. Não é assim? Então, por que você não faz isso com a Bíblia? Por que você não fala? Por que você não lê a Bíblia em voz alta? Por
Por que você não escolhe um versículo que te tocou naquele dia e repete mentalmente e com a sua voz ele o dia inteiro? Sabe o que vai acontecer se você fizer isso? A palavra vai começar a entrar em cada célula, tecido, órgão, aparelho, sistema do seu corpo e o verbo vai se tornar carne. Mais uma vez, o verbo vai se tornar carne. Ele já se tornou carne quando ele veio na forma de Jesus. Porque Jesus aqui, ó, Jesus é a Bíblia, Jesus é a palavra. E quando você entroniza, quando você coloca a palavra dentro de você, o verbo se torna carne. Aí vai se cumprir Gálatas 30:20. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Aí vai se cumprir uma coisa que nós falamos essa semana. Quando as pessoas chegarem a mim, que elas não sintam o júri, mas sintam a presença de Cristo. Porque o verbo se tornou carne. Aí eu passei a ter fé. Aí com a fé que eu tenho agora, porque eu leio a palavra, com a fé que eu tenho agora, tudo vai ser bem sucedido para mim. Olha a dica para você ter sucesso. Nós temos que provar isso biblicamente. Não é? Então vai lá em Salmo. Salmo 1. Salmo 1. Nós vamos ler o versículo 2 e 3, que diz o seguinte: Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então essa pessoa que tem o prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, olha o que acontece com ela. Ela é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo, não é quase tudo, é tudo, quanto ela faz é bem sucedido. Segunda dica, coloque a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. Nós, homens, eu não gosto, mas homem que gosta de futebol, futebol não é pecado não, pode continuar gostando. Quanto tempo você gasta num jogo de futebol? No mínimo, 1 hora. Porque é 45 minutos cada tempo, fora o intervalo, que você também não desgruda na televisão, porque durante o intervalo tem os comentários, né? No mínimo, 2 horas, né? Que você gasta vendo um jogo de futebol por semana. Às vezes você vê 2, então são 4 horas por semana. Quantas horas você gasta lendo a palavra? Quantas horas você gasta orando? Né? Aí vira crente que morre no deserto. Aí seus vizinhos começam a falar: o cara é crente, o cara é crente. Entendeu? Eu não vou nem citar, para não ofender ninguém. Mas você tem que entender que eu estou falando isso é porque Deus te trouxe aqui para te mostrar que você pode muito mais do que você pensa. Basta seguir essas dicas. Ter fé, para você ter fé, colocar a palavra em primeiro lugar, meditar na palavra de dia e de noite. E a terceira dica agora. Vamos para ela? A terceira dica é o seguinte, presta atenção numa coisa. Alguém já viu águia andando com galinha? A galinha é um bicho mais esquisito, ela nem olha para cima, ela só olha para baixo. É só cisca. Alguém já viu leão andando com hiena, que só come carniça e carne podre? Não. Então escolha as suas companhias. Você sai daqui depois de um culto desse, que eu tenho certeza que eu estou pondo gás, que eu estou pondo lenha dentro de você, você fala assim: não, eu consigo, eu vou sim, hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ter, porque eu sou abençoado por Deus. Aí você encontra aquele amigo: ó dia, ó céu, você acreditou naquilo que o pastor? Ah, mas aquilo não é assim não. O pastor conseguiu tudo aquilo porque ele nasceu rico, não é assim que faz não. Não. Escolhe as suas companhias. Se você já está num patamar de andar com hard, o hard é essa hiena, né? E fica onde? E trazê-lo para cá, ok. Mas caso contrário, não. E a Bíblia fala isso muito claramente. Abra sua Bíblia. Nós já estamos no Salmo primeiro. Olha o versículo 1, o que ele diz? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. O que significa ímpio? O homem que não tem religião, não crê em Deus, não respeita Deus. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são os zombadores. São aqueles que chegam e falam para você assim: você dá dízimo? Otário. Você fica sustentando pastor? Esse é um zombador. Esse é um zombador. Né? E ímpio é aquele que não acredita em Deus. É aquele que fala: o que você vai fazer na igreja, rapaz? Sábado? Fica em casa com essa chuvinha gostosa. Fica em casa. Esse é o ímpio. E disso aqui eu coloco também o murmurador, né? Você vai andar com esse tipo de gente? Se for para mudá-lo, sim. Se não for, você vai ser contaminado.
você vai ser contaminado. Gente, presta atenção. Presta bem atenção no que eu vou falar. Dentro de nós habita o Espírito que ressuscitou Jesus. Dentro de nós habita o Espírito que criou mundos. Por que a Igreja de Cristo é tão apática? Hoje o país mais católico do mundo é o país mais evangélico, Brasil. Por que nós não vemos milagres a cada esquina? Porque não seguimos isso. Fé, primazia da palavra e companhia. Companhia. Isso é importante. Abre em Provérbios 24. Isso é muito importante, você ter companhia. Saber com quem que você anda. É igual meu amigo crente, estava solteiro, agora casou, mas um dia ele chegou para mim e falou assim: Júlio, eu conheci uma mulher no forró, linda, maravilhosa, mas quando eu falei que ia para a igreja, ela falou assim: cara, você é crente? Ela falou assim: sou. Você não notou que eu não bebo, não fumo, estava lá no forró só dançando? Ela falou assim: então não vai dar certo o nosso relacionamento, não. Ele perguntou: por quê? Eu não vou trocar minha ressaca de domingo para te acompanhar na igreja. Mas aonde ele foi caçar uma mulher? Pode encontrar uma mulher bacana no forró? É claro! Ele estava lá. Ele estava lá. Pode sim, não tem problema. Mas é raro. É muito raro. É muito raro. Né? E olha o que diz Provérbios capítulo 24, versículo 1 e 2. Diz o seguinte: não tenha inveja dos homens malignos. Em outras traduções está escrito: não tenha inveja do homem ímpio. Porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam o mal. Não, desculpa, pulei aqui, ó. Versículo 1. Não tenha inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles. Porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. E nós estamos em época de Covid. Quantas pessoas esqueceram que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, carregaram com as nossas doenças? Nós temos que usar máscara? Temos. Nós temos que passar álcool na mão? Temos. Nós temos que fazer igual nós estamos aqui, separados, mantendo a distância? Temos. Mas nós não temos que temer, porque pelas pisaduras de Jesus nós já fomos curados. É passado, o verbo está no passado. Nós já fomos curados. Jesus tomou, o verbo está no passado. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. O verbo todo no passado, ele já fez. Há mais de 2000 anos atrás, ele já fez. Aí você encontra crente que só fala de Covid. Mas por quê? Qual que é a companhia dele? Rede Globo, de televisão. Olha a companhia do cara. Olha a companhia da mulher. Hã? Cadê a palavra? Cadê o tempo de oração? Cadê o tempo de leitura? Você nunca desconfiou porque de vez em quando você acorda 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã e perde o sono? O que acontece? Você vai murmurar? Nossa, não sei porque quando estou dormindo. Aí no outro dia você acorda e fala: nossa, eu tive uma noite tão ruim, não consegui dormir. Será que não é Deus te acordando para você orar ou ler a palavra, não? Aí não consegue ser milagreiro e morre no deserto. Não é? E para terminar, só para fechar esse raciocínio, 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Para provar para você que companhia é muito importante. Muito importante. Saber com quem você anda. Saber. Porque a companhia também, hoje em dia, a companhia não precisa ser física, não. Ela pode ser eletrônica. Qual rádio que você está ouvindo? Qual televisão que você está assistindo? Qual filme você está vendo? Qual livro você está lendo? Não é? Lá em casa eu não proíbo nada. Eu tenho 2 enteadas lá em casa. E está passando o Big Brother. Nós nunca vimos Big Brother lá em casa. Nunca. Agora elas cismaram de ver. Porque tem um ator, alguém que está fazendo parte que elas gostam. Não falei nada. Nada. O dia que todo mundo saiu de casa, eu orei em cima da televisão. Essa televisão não transmite Big Brother. Em nome de Jesus. Coisa do capeta, essa televisão não transmite. Não sabia que a minha mulher tinha orado também da mesma forma. Não veio mais Big Brother. Chegaram para nós, segunda ou terça, assim: o programa ruim, o programa que não tem nada. Eu pensei que com esse fulano, essa fulana lá, o programa ia ser melhor. Ô porcaria, não vejo mais isso. Não, mas agora, vai pagar sermão, vai lá falar, você vai para o inferno. Você vê. Oh,
toda força, numa determinada direção, num determinado sentido, provoca uma força em direção contrária. No mesmo sentido, mas em direção contrária. Então não é por força, é pelo poder do Espírito Santo. É assim que fala lá? Não é por força. Graças a Deus. Então esses caras que ficam aí, pecado. Tá, pecado existe, tá, mas dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Isso é física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo lugar ao mesmo tempo. Da mesma forma que duas ideias não ocupam a mesma mente ao mesmo tempo. Então, ao invés de ficar falando de pecado, ao invés de você estar dando ênfase ao pecado, porque tudo que você foca cresce, dá ênfase à palavra. Porque você falando da palavra o tempo todo, ela vai se tornar carne e não vai ter espaço para o pecado. Você voa. Por quê? Não é da sua natureza. Se o verbo se tornar carne em você, o pecado não é mais da sua natureza. Porque enquanto você fala assim, eu não posso adulterar, o verbo ainda não se tornou carne. Enquanto você fala, eu não posso roubar, o verbo não se tornou carne. Mas quando você fala, nem passa pela minha cabeça adulterar, o verbo se tornou carne. Quando você fala, nem passa na minha cabeça roubar, o verbo se tornou carne. Porque enquanto você fala, eu não posso, quer dizer, você está se privando. Que se querer, você quer, mas você não pode. Querer, você quer, mas você não pode. Mas quando você fala assim, não faz parte. Não é da minha natureza. Acabou. Se eu ver um cara perder 1 milhão, vou lá e vou entregar, porque não é da minha natureza. É espontâneo, é natural. 3 dicas, então, para você ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Fé, palavra de Deus em primeiro lugar, e escolher as suas companhias. Amém? Pai, em nome de Jesus, que essa palavra faça uma grande diferença na vida de cada um de nós. Que nós possamos... no meio da oração eu esqueci de uma coisa. Não posso deixar de falar. Não posso deixar de falar. Olha o desafio que Tiago faz para nós. Eu gosto de falar assim, muito assim, né? Comecei a orar, Deus falou assim, a palavra faltou. Você me deu, né? Olha o que Tiago fala no capítulo 2, versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Aí mostra-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Eu tenho fé, mas sua vida está em equilíbrio? Obra? Não. Ué, então por quê? Eu tenho fé, mas seu casamento está todo maluco? Ué, por quê? Eu tenho fé, mas de vez em quando eu não tenho dinheiro para pegar ônibus. Ué, por quê? É obra. Eu tenho fé, mas eu vivo doente. Eu tenho dor aqui, dor ali. Ué, por quê? Mostre-me a sua fé sem obras, que através das minhas obras eu mostro a minha fé. 59 anos de idade, não tomo um remédio. Não tenho pressão alta, não tenho colesterol alto, não tenho glicose alta, não uso óculos. 59 anos, esse ano faço 60. 1 hora, já passei, né, para 1 hora de treino na academia, e meu treino é um pouquinho pesado, obviamente, de acordo com a minha idade. Meu treino é um pouco pesado, que é Muay Thai. Como todo dentista, que eu formei em 86, então estou com 36 anos, 35 anos de profissão. Como todo dentista de 35 anos de profissão tem a coluna detonada, eu não tenho nada. Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades, carregou com as minhas doenças. Proclamo isso todo dia. E isso é obra. E através dessa obra eu mostro a minha fé. Na minha casa tem harmonia. Eu nunca gritei com a minha esposa e ela nunca gritou comigo. Nós nunca dormimos separados, a não ser por motivo de viagem ou doença, quando ela vai ficar com alguém da família que adoeceu, que não é crente. Nunca. Eu nunca gritei com um filho meu. Nunca. É. Mas você está se dando como exemplo? Estou, porque eu estou me esforçando. Eu estou me esforçando. Eu quero ser um milagreiro. Eu quero chegar e demonstrar o poder de Deus. Não apenas por palavra, né? Porque o nosso evangelho não é apenas feito por palavra, mas é feito por poder. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento que o Senhor reservou para nós, que a Tua palavra faça grande diferença na nossa vida, que a Tua palavra possa fazer com que nós saímos daqui totalmente mudados,